Sim, Senhor. Uma geração encontrada, Senhor. É esta geração que o Senhor busca, Pai, que não é encontrada dormindo, Senhor. Senhor, que a Tua glória resplandeça sobre o nosso rosto, Senhor. Por causa da busca, Senhor. Uma coisa pedimos ao Senhor, mas a buscaremos, aleluia. Aquele que busca é encontrado, aleluia. Assim o Senhor busca por adoradores, Senhor. E eu creio que o Senhor encontra, aleluia. Aleluia. Somos encontrados pela Tua glória, Senhor. Não ficaremos estáticos diante da Tua glória, Senhor. Passivos, Senhor. O Senhor nos faz dinâmicos, Senhor. Aqueles que respondem ao Teu chamado, Pai. Sim, Senhor. Te buscaremos pela manhã, Senhor, e cultuaremos, Senhor. Então entraremos nas reuniões, Senhor, aleluia, com espírito de adoração, Senhor. Nos deixa ser, Senhor. Não deixe nós se perder, Senhor. Tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser geração que busca. Valorizamos, Jesus. Tua glória. Nenhum da nossa geração se perderá, Senhor. Geração de profetas, Senhor. Evangelistas, Senhor. De ministros do Senhor. Eles serão melhores que nós, Senhor. Muitos serão alcançados por causa deles, Senhor. Esta é a geração que nós queremos, Senhor. Uma geração de filhos se convertendo aos pais, pais se convertendo aos filhos, rendidos numa adoração extravagante, Senhor. Uma adoração extravagante, Senhor. Senhor, nós queremos escandalizar o pecado, Senhor. Não passe de nós a Tua visitação, Senhor. Acha-nos aqui, Senhor. Quebra os protocolos, Senhor.
Sabe quando nós buscamos algo na internet e nós queremos pesquisar algo a respeito de alguma coisa, em um dado momento você está ali e bota o teu nome que você procura e começa então a pesquisa, e de repente aparece um monte de resultado e tu pergunta: será qual deles que é? Vai tomando teu lugar devagarzinho. Mas de repente algo salta aos nossos olhos e parece que ali então a resposta bate, e nós ficamos felizes porque nós encontramos a resposta. Sabe, os caçadores de Deus são assim, eles começam a buscar. Em um dado momento aquilo salta aos olhos. Eu disse: achei. E aleluia, achei. Coisa linda. Estou com saudade da aglomeração. Mas enquanto a aglomeração de pessoas não é possível, nós vamos fazer uma aglomeração de anjos aqui nessa noite. Aleluia. Vamos fazer isso, gente? Vamos fazer uma aglomeração de anjos aqui? Aleluia. Não te distraia, irmão. Foque no Senhor. Se preciso for, bota uma venda, puxa a máscara para cima dos seus olhos, para não te distrair. Coisa linda, a gente saber que a gente não está sozinho. Eu sinto um cheiro de unção neste lugar essa noite, um cheiro de jardim. Sabe, tem alguns irmãos que têm vindo aqui visitar neste tempo de pandemia. Hoje está conosco a pastora Sabrina, né? Vindo de Maringá, isso, está morando na cidade. Mas alguém está pela primeira vez aqui hoje? Sempre tem. É interessante, mas tem isso, né? Sempre tem alguém que me dá um cheiro nesse lugar. A minha oração, Sabrina, é que você volte para casa com cheiro de pinho. Dá um cheiro no jardim de Deus. Ele pode estar no seu irmão, do seu lado. Olha para trás aí e vê se tu enxerga alguém aí. Aí, ó, tá vendo? O jardim de Deus pode estar ao seu lado, entrando em visitação. É tão tremendo quando a gente pode sentir o cheiro de pinho ao nosso redor. Que haja pureza em nosso meio, amém, irmãos? A gente consiga sentir isso, sabe? Isso agrada o coração de Deus. O Senhor se agrada neste movimento. E a gente vem para a igreja do Senhor no tempo de pandemia, crendo que o Senhor é aquele que nos guarda. E mesmo que se o vírus um dia passar, um dia pelas nossas veias, se um dia passar, meu Deus, irá sair de rapidinho, por cada unção que nos cobre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos que já passaram pelo processo e já estão curados, né, Felipe e outros mais. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer sobre o nosso meio um jeito de nós passarmos esse tempo. E esse tempo, ele pode durar mais tempo que a gente imagina. A gente não sabe quanto tempo vai. As coisas estão voltando, futebol e algumas coisas ali, mas nós precisamos, já resetamos nosso coração. Agora é hora de nós nós começarmos zerados, sabe? Sabe o celular quando começa a trancar e a gente reseta ele começa a rolar melhor. É isso que nós precisamos ser como igreja nesse tempo. Nós sermos ainda melhores que o início aí desses 5 meses que já passaram. Aleluia. Sabe, eu estava orando lá em cima e eu me lembrei de um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque foi o rei de Salém. E ele saiu em encontro de Abraão. Sabe, o coração de Melquisedeque fez com que Abraão não somente abrisse os seus tesouros e ofertasse na vida dele, mas também a oração de Melquisedeque, o coração de Melquisedeque salvou uma cidade. Rei de Salém. Salém foi salvo porque Melquisedeque veio em encontro a Abraão. Sabe, esse é o coração que nós acreditamos. Nós acreditamos que isso é um jeito que a igreja tem, uma responsabilidade de guardar a cidade. Nós não somos pastores de uma denominação, nós somos da cidade. E nós temos vários pastores que congregam aqui neste lugar, que são pastores da cidade. Nós cremos nisso. Amém?
Por isso que nós fazemos a nossa oferta aqui, um momento de adoração. Você que está aí na internet, está na sua cidade, aparece um QR Code aí, você pode semear no reino de Deus. Você que está aqui, que não ofertou ainda, se quiser ofertar, faça isso agora. E se já ofertou na adoração, fica livre. Amém? Está aí o gasofilar, fica à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós se movemos aqui. Coisa linda. Meu Deus. Abra sua Bíblia. Ou ligue ela, se você preferir. Em 1 Samuel, capítulo 8. Dá um volumezinho aqui. Hoje eu quero o Bruno tangendo aqui. Ele é meu filho, Bruno, quem não sabe. É um dos meus filhos. E hoje nós estamos vendo aqui pai e filho ministrando. Ele não está fazendo fundinho, que há anos ele faz comigo. Como o meu outro filho, mais velho, Jefferson. Ele anda desde o começo do ministério, cuidando de crianças carentes e fazendo um trabalho maravilhoso. Minha filha é maravilhosa. Eu tenho netos maravilhosos, mas eu nunca falei isso aqui, mas o Bruno, ele ministra comigo há muito tempo. Desde que ele era pequeno, ele tange ao Senhor. Sabe, então ele está pregando juntamente comigo aqui, está ministrando comigo. Pais convertendo os filhos aos pais. Meus filhos são preciosos demais. 3 filhos, 3 netos maravilhosos. E hoje nós nos juntamos. Fazia tempo que nós nos juntávamos. Tiramos aquela foto de família. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre isso. Um pai ungido por um pai. A palavra é estranha, o nome é estranho. Você vai entender. Paternidade sempre foi um problema da humanidade. Deus se cansou de ver o homem sem paternidade. E quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes de Israel. Joel, seu filho mais velho, e Obadias, segundo mais velho. E julgavam em Berseba. Mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos. Pervertiam a justiça. Samuel não gostou, então, que tivesse pedido a um rei e buscou orientação do Senhor. E o Senhor respondeu: faça tudo o que eles pedem. Pois não é a mim que rejeitam, mas é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitam como seu rei. Desde que eu tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado, seguido outros deuses, e agora tratam da mesma forma. Faça o que eles pedem. Mas advirto-os solenemente a respeito de como o rei governará. Mais adiante, no capítulo 9, versículo 26. Deus então dá ordem. Samuel então vai ao encontro deste homem. Ao amanhecer, no dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Já tinha chamado antes. Levanta-se, disse ele. É hora de seguir viagem. Saul se aprontou e ele e Samuel saíram juntos e chegaram à saída da cidade. Samuel disse a Saul: enviaste o seu servo adiante, pois o que o servo partiu. Samuel disse: fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. E aí no 10, ele diz: Samuel então pegou uma vasilha de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel. Tua prosperidade especial. Antes de entrar na palavra, eu queria ler um texto, uma oração que Moisés faz em Números capítulo 14. Você não precisa abrir. Eu quero só dar referência a essa palavra que Deus me deu ainda hoje à tarde. Quando Moisés faz uma oração ao Senhor, ele diz assim: e agora? Números 14, versículo 17. E agora, Senhor, te peço que me mostres o teu poder
e faças o que prometeste quando disseste, eu, Senhor. E aí então Deus responde, eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados caia sobre seus descendentes, até bisnetos e tritanetos. Agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tem feito desde o Egito até aqui. E o Senhor disse, já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha presença gloriosa, que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. E é isso que Deus estava falando para Samuel. Deus estava falando para Samuel aquilo que ele já tinha determinado para Moisés. Nós conhecemos a história e sabemos que Moisés tinha muita unção sobre ele. Porém, Moisés tinha um problema de paternidade, porque ele também foi um órfão. E se nós olharmos para a história e nós olharmos para os profetas, nós vamos ver que isso vem desde Adão. Essa questão de orfandade é um problema muito sério hoje na igreja do Senhor. Nós vemos uma geração de órfãos. E a orfandade, ela foi interrompida por um tempo em Jesus, mas ainda assim, nos dias de hoje, nós vemos orfandade e muita orfandade. Essa história de Malaquias, quando Deus fala com Malaquias, um pouquinho antes da chegada de Jesus, que ele diz que os pais se convertam aos filhos e os filhos aos pais, é porque Deus sabia que Jesus estava chegando com uma proposta nova de paternidade. Escandalizou um país inteiro, porque ele começou a chamar o Deus poderoso, o eterno, de pai. Papai. Ah, papaizinho. E para o judeu era muito complicado isso, porque ele tinha o Deus glorioso, o eterno e tal. E aí ele chega, beleza, papai? Estou aqui na fita. Mais ou menos isso. Linguagem de hoje. Essa é a oração de Jesus quando ele fazia um clamor pela terra. Senhor, restaura isso que Malaquias falou. Hoje eu ouvi alguém falando explicando ali sobre o estar consumado de Jesus, e eu fiquei muito encantado. Porque o povo se distrai rapidamente. Se nós olharmos para o Éden, nós vamos ver que Adão e Eva distraíram, e essa distração custou a paternidade. E ali gerou então 2 filhos, num primeiro momento, a primeira leva, Caim e Abel, e nós vemos ali que ali já gerou um problema seríssimo. Um filho queria se oferecer como oferta viva para o Senhor, oferecendo melhor, e o outro queria governo. Queria tomar conta do lugar do Éden, e eu vou herdar este lugar. É interessante como uma paternidade ela pode ser quebrada, e nós vimos muitos profetas perdendo esse lugar de paternidade, porque já estava gerada a maldição por causa do pecado. E muito se fala sobre paternidade nos dias de hoje. O nosso ministério, o nosso pastor Luiz Hermínio, ele é um cara que no Brasil ele fala sobre paternidade lisinho. Eu não acredito que ninguém fala tanto de paternidade igual o apóstolo Luiz Hermínio. Mas nós vemos os profetas clamando, e profetas que amavam o Senhor, que tinham um relacionamento com o Senhor, não gerando filhos, não gerando continuidade. Essa semana eu passei por uma situação e eu chorei copiosamente no meu quarto. Eu disse aos meus filhos, eu quero deixar um legado a vocês. Um legado, para que vocês possam um dia testemunhar
Porque uma paternidade perdida é a pior coisa que pode existir para uma pessoa, gente. Mesmo para vocês que ainda não são pais, mas que Deus está gerando. Tem um caminhão de mulheres aqui que estão nascendo neném. Semana que vem nós vamos apresentar aqui a Maria Clara, domingo de manhã, se tudo der certo. E aí tem um monte de crianças que vai ser apresentado e os que estão sendo gerados. Estão nos ventres. Só no Ministério de Dança tem 3, mas a Patrícia 4. Há uma unção de fertilidade, porque Deus quer gerar pais e novos pais. E nós temos falado aqui que os pastores deste lugar, eles não precisam e não devem ser pastores. Eles têm que ser pais. Porque nós queremos que pais vão gerar novos pais. Você já vai entender aonde eu quero chegar. E o povo pecou por não ouvir o pai. E o pai desesperado: Caim, cadê teu irmão? E já tinha derramado sangue. Saul pecou. Mais uma vez, um homem que era rei, era governador, era presidente da república, era um patriarca ali da região de Israel. Melhor, vamos corrigir isso aqui, um monarca. E só que ele herdou a mesma natureza de Adão. A mesma natureza. Um pastor, se nós olharmos para a história, nós vamos ver que Saul, ele era um pastor, mas só que era um pastor acostumado a lidar com mulas. Era um pastor de mulas, na verdade. Acostumado a lidar com teimosia. E eu acho que até ele impregnou sobre ele isso. Recebeu a unção do seu rebanho. A natureza da carne estava muito intrista no coração de Saul. E mais adiante nós vamos ver por que essa natureza não saiu dele. Samuel andou junto com Saul, é como se assim, caras eram companheiros de oração. Imagine, companheiro de igreja, teu irmão da igreja, que você anda junto, come na casa dele, tem um relacionamento e amizade, algo assim parecido. E de repente Deus fala com o profeta e diz: agora tu vai pegar aquela pessoa que você conhece e unge ele. Mas tudo isso começou porque nos tempos de Juízes, Deus tinha uma proposta para o homem. A proposta de Deus é que ele governasse, ele fosse o rei sobre o povo. É como se fosse a igreja governada totalmente pelo Senhor, mas isso não acontece na prática. Talvez lá em Maringá, pastor, aconteça, mas no Brasil a gente vê uma coisa muito terrível. Os pastores apontando o evangelho para eles mesmos, não apontando para o Criador. Isso é terrível. E Deus queria que a igreja de Israel, vamos chamar assim, fosse governada pelo Senhor. Mas existia já uma geração vinda, geração por geração, Moisés, vem vindo, Josué, que também fez coisas tremendas, mas não gerou continuidade. E nós vemos histórias terríveis, gerado mais adiante, Manassés, fazendo um estrago enorme. Aí Deus levanta Josias e restaura, e altar que cai, altar que levanta, meu Deus, muito complicado. Poucos profetas deram continuidade àquilo que Deus começou na vida deles. E Saul, ele estava sendo jogado dentro de uma escolha do homem. Essa resposta que Deus dá para Saul é um negócio que me chama muita atenção, e eu creio que chame a atenção ao seu coração. Quando os homens estão indignados por causa dos pastores desviados, os juízes desviados, Obadias e... desculpa o nome aqui do primeiro. Está na Bíblia aqui, depois você vê.
O povo estava indignado de ver injustiça. Talvez fosse como se nós olhássemos para o prefeito de Passo Fundo ou qualquer outra autoridade, indignado, subornado, se corrompendo, vendendo votos, sei lá o que, fazendo o caramba. E o povo indignado disse: não queremos mais esse tipo de gente. Só que a ideia de Deus é que o povo se rendesse ao Senhor. Tu imagine um pastor desviado como Eli, e Deus confia a próprio Samuel a esse homem. Deus confiou a criação de Samuel a um pastor desviado. Mas de madrugada Deus veio, ainda menino como Samuel, e disse: Samuel, Samuel, eis-me aqui. E Deus usa o próprio pastor desviado Eli, e diz: diga, eis-me aqui, teu servo te ouve. E ali o espírito da profecia, e aí Deus se lembra das orações e do choro de Ana. Meu, é uma viagem, tu começa a entrar nesse negócio da palavra, e tu começa... Porque se tu olha lá atrás, Ana chorava, e ali, cara, eu vou te dar ele para ti. Tu me dá esse filho, mas é teu. Um nazireu, um profeta. E Deus se lembra disso. Deus ainda tem um compromisso. Eu desconheço. Então, o Luiz Hermínio está passando por uma situação por ter recebido na casa de paternidade um profeta que caiu. E o Brasil inteiro está batendo nele porque ele é um pai, cara. E Deus olhando para Samuel, mesmo idoso. E aí Deus dá uma resposta: dê o que eles querem. Eles querem um pastor assim? Dê para eles, cara. Sabe aquele camarada que sai da igreja e vai e entra na primeira porta que ele encontra? Aí Deus diz: dá para ele. Às vezes o cara é adúltero, confusão do caramba, tem um testemunho terrível. E o cara é ordenado pastor debaixo de... E aí o camarada entra lá para o lado de dentro. E aí começa a receber toda a carga na sua geração. E onde que eu errei, Senhor? E Deus deixa. E aí Saul, então, começa a governar. E começa a entrar pelas suas narinas a soberba do governo. E ele começa então... é ungido, mas não era a raiz de Jesus, não era aquilo que Deus queria para Israel. Deus deu porque os homens eram teimosos, como as mulas que que Saul. Acho que é isso, gente. Isso me veio agora assim. O povo é tão teimoso, bom, vou dar um pastor para eles. Exatamente como eles querem, estão teimosos, porque em vez de eles lá ajudar o profeta, mas pastor, faz alguma coisa. Cara, me ajuda, cara. Apresenta uma ideia. Sabe aquele crítico de plantão? Que ele critica, mas não traz uma ideia legal, assim, vamos fazer isso, aquilo. Ele só atendeu o que o homem quis. É o que a humanidade quer. É normal que o Senhor permita. Porque o pecado, se nós olharmos o que o Senhor está falando, o pecado ele é um resultado de uma semente. Houve uma semente que foi lançada, e o pecado nada mais é que é um resultado. Ele causa de verdade um resultado, um estrago. Sabe, essa questão de geração é tão sério, que ele fala aqui até neto, bisneto, tetraneto, a Bíblia fala primeira, segunda, terceira, quarta geração. Até 4 gerações nós podemos enxergar, irmãos, e nós podemos ainda restaurar.
em vida até. Sabe, isso é muito tremendo. Há poucos dias, 2 semanas atrás, a história já foi contada aqui. Eu prefiro assim já, mas esse milagre que Deus fez comigo foi muito tremendo. Muito tremendo. O diagnóstico, de 99% da coronária entupida. Só que a oração dos santos, meu irmão, é tremenda, aleluia. Coisa linda. O médico que fez o cateterismo disse: cadê? Só que antes de ir para o hospital, eu fui na casa da minha mãe, com problemas ainda de Alzheimer, mas a lucidez veio sobre ela. Dobrei os joelhos, mãe me abençoou. Ela começou a botar a mão sobre a minha cabeça, começou a orar por mim, nem sabia onde é que eu estava indo. Sabe o que é isso? É um peso que tem. Eu fui pastor dos meus pais por 10 anos, do meu pai por 10 anos. E está aí minha mãe, então ela me abençoou. Eu levantei com isso na cabeça, eu preciso ir antes de qualquer lugar, preciso ir lá. E aí, coisas tremendas, pastor lá de Penha, o pastor Geraldo, o médico, levando um clamor no meio da noite. Os pastores estavam orando lá, nem sabiam que estavam orando para quem foi para o hospital para colocar mola no coração. É engraçado, sábado o pastor Léo me ligou e disse: e aí, como é que você está? Esse cara mais apaixonado por Jesus, cara. Coração novo. Coração de paternidade, irmão. Reconhece em gratidão quem é o Pai. E o que o Pai fez, e o que está fazendo ainda vai fazer. E Deus, Ele não é gente. Ele não faz nada baseado em desgosto. Sabe, a gente escuta falar, a gente escuta falar nos atendimentos, no aconselhamento, como algumas pessoas morrem de desgosto. Já ouviram falar sobre isso? Já? Alguém? Os pais morrem de tristeza. Eu atendo seguidamente, eu vejo situações como essa. Os pais entristecidos porque o pai ama. E aí, eu estava conversando semana com minha irmã, eu disse: cara, que coisa linda, você tem uma família legal, filho da igreja, não, coisa linda. Quantos pais gostariam de dar um braço esquerdo para que tivesse o teu lugar? Porque a gente sabe a dor que é de alguém que clama por seu filho, que precisa sair da dependência química, sair da prostituição. Cara, é terrível. Daí a geração da Yasmin, do Arthur, da Amanda e tantos mais. João. Coisa linda você estar aqui, gente, no tempo de pandemia. Vitória e a Emily, toda a sala de oração estão aqui esparramados no chão, juntamente com a gente. Jovens, como a Kelly, que já faz quase 4 anos que vem junto comigo. Jovens como a Marcela e o Elton, não esqueci, que vieram de Florianópolis, estão aqui buscando Jesus. E tantos outros jovens que se esparramam aqui no sábado à tarde. Coisa linda. E aí alguns pais estão com seus filhos, os filhos cometem um errinho, mas olha a situação de quem rejeita a paternidade e começa a fazer as coisas escondidas dos pais. Sabe, gera o pecado da rebeldia. E o pecado da rebeldia é o pecado de feitiçaria. E o diabo, sabendo disso, ele ataca a geração inteira. Ele não quer matar somente aquele menino, aquela menina. Ele quer matar a geração inteira. Aí já vem o pai para cima e os filhos para baixo. A gente
gente sabe, é muito notório que uma pessoa, quando sai da paternidade, de alguma maneira, sai debaixo da cobertura espiritual, começa a ter problemas. A igreja é um lugar de proteção, queridos. É um lugar de guarida. E a natureza do feiticeiro é atingir o Criador. Sabe o que ele quer fazer? Você já vai pegar. Ele quer invalidar a paternidade. Você pode notar que no candomblé, nas coisas é a mesma coisa. Tem que haver sangue derramado, porque a ideia é invalidar o sangue de Jesus. Vocês notaram isso? Rebeldia, se rebela contra Deus. Às vezes, enquanto eles vêm aqui, botam umas coisas aqui na frente, já saem amarrados daqui, já. Nem chega na esquina, já estão amarrados. Porque nós levantamos o altar da adoração nesse lugar, pronto, já era. Eu me lembro uma vez que a gente ganhou uma pessoa para Jesus, e tinha uma mulher que ela se envolveu com os caras aqui grande da cidade, e diziam que ia matar a gente. E ela começou a fazer trabalhos. Ela ficou tão doente, foi parar no hospital. Eu fiquei sabendo por terceiros que ela disse: não, eu vou parar de fazer coisa contra eles. A casa de Jacó não é encantamento, irmão. Mas pensa um negócio. Uma guerra se levanta por causa da feitiçaria, de rebeldia. Eles oferecem cabritos, bodes, sangue. É terrível, gente. Dentro da cidade a gente vê aquelas muvucas de aglomeração de pessoas. E aquela gritaria de animais sendo sacrificados. E muitas crianças lá no meio. Filhos de alguém. Que cegamente, eu tenho familiares assim. Que cegamente estão lá neste lugar. É uma dádiva ver os nossos filhos no Senhor. E os filhos, quando são pequenos, estão olhando para quem? Para os pais. E os pais vão sobreviver a muitas coisas, inclusive essa pandemia. Mas essas pessoas que mexem com esse tipo de feitiçaria normalmente têm doenças terríveis, morrem de doenças terríveis, a gente sabe disso. Porque a cruz do sangue do Cordeiro acaba matando o rebelde. Nós já vamos entender isso. Se não for a cruz, ou a força do Espírito Santo, é a forca como Judas. Judas, ele teve as mesmas oportunidades que os outros 11 apóstolos. Mas só que em vez de ele correr para Jesus, ele correu para a religião. Arrependido com as moedas lá, não quero mais. Só que não correu para Jesus. Alguns dizem que ele morreu de enforcamento, outros dizem que caiu arrebentou a corda e morreu no desfiladeiro. Mas não importa muito, o que importa é que ele morreu. De morte morrida. E nós vamos ver que Saul teve o mesmo destino. 1 Samuel 31:4. Saul disse ao seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me, antes que os filisteus e circuncisos venham e me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e lançou-se sobre ela. Pode ler lá depois, 1 Samuel 31:4. A própria espada, aquela espada que Deus colocou na mão dele, foi para ele se matar. Suicídio. A morte e o sacrifício, a teimosia de Saul, causou a morte do seu próprio filho, um chapado de Deus, Jonathan, pai de Mefibosete, leal a um servo chamado Davi, que servia Saul, já sendo rei, ungido pelo Senhor. Jonathan me encanta demais. Jonathan foi leal a seu pai, mesmo
sabendo que o pai estava todo errado. E no campo de batalha, Saul vê seu filho morrer. Não aguenta. Decide tirar sua própria vida. Nós vemos tantos que já fizeram isso, que sacrificaram seus filhos por causa da obra de Deus. Eu vejo alguns pastores sacrificando seus filhos por cada obra. Eu não quero estar nesse lugar. O Bruno me deu uma chamada essa semana e disse: pai, é de Deus. Pai, comece a atender na igreja as pessoas que te buscam. Não é por causa dos irmãos, mas a sala de oração, ele falou isso para mim. Estou abrindo aqui. A sala de oração é para vocês orarem e buscarem Deus. Ele está certo. Vou continuar a mesma pegada, servindo, mas de uma outra forma. Aí nós atendemos a mesa, enfim, as outras coisas. Mas a morte de Jonathan gerou um impacto tremendo num país inteiro, porque Jonathan, cara, era um cara decente, cara, um cara de coração limpo. Se você ler ali 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, vocês vão ver que Jonathan, cara, ele é um cara tremendo, cara. Fez um pacto de lealdade com Davi, cara, um homem leal, irmão. Cara, Deus está procurando esses para gerar paternidade. Mas o problema é que a autoridade de Jonathan estava caída. Às vezes as pessoas me buscam e dizem: mas pastor, cara, eu era pequenininho, tinha 6 aninhos, meu pai me levou lá e me benzeu com aquelas coisas que comia pipoca, fazia umas coisas. Que culpa tenho eu? Agora eu estou com 30 anos. Eu disse: querida, infelizmente, ele era autoridade, querido, ele é autoridade sobre você. E a autoridade foi delegada por Deus. O pecado, ele vem. E nós sabemos que Deus, ele não retirava a mão. Antes de Jesus, ele mandava matar mesmo. Matou a geração inteira de Moisés por causa da teimosia. Nenhum entrou, irmão. Quem entrou na terra prometida foram homens baixos de 40 anos. Nenhum foi circuncidado. Moisés não circuncidou ninguém, porque ele era órfão. Os pais eram os pais estranhos. Josué teve que fazer isso. A ideia de exterminar a geração, ela é quebrada porque quando o ungido de Deus vem através de honra, até aquela geração perdida que parecia ser esquecida, Deus promove de restaurar. Sabe aquela pessoa que está arrebentada, pai alcoólatra, avô alcoólatra, de repente encontra Jesus no meio do caminho, uau, e Deus restaura, e está aqui na igreja, ou em outro lugar, chapado em Deus, cheio do Espírito Santo. É como se fosse um Mefibosete, cara. Aquele que Deus restaurou de Lodebar, trouxe para a mesa do rei e começou a experimentar as iguarias que o Senhor prometeu. Aleijado na alma. Me encanta muito a história de Mefibosete. Davi, ele diz: há alguém na casa de Saul que eu possa honrar? Aí um copeirinho diz: ah, sim, meu senhor, eu conheço um. Tio, eu conheço um. Zé Mini fala assim, né? Conheço um. Só que ele mora longe, está lá num vale lá dos leprosos. Busca lá. Sabe, uma geração inteira começa a ser alcançada por causa do Criador e a sua misericórdia. Nós já vamos chegar na palavra. Não te distraia. Não distraia seu ministério.
Não distraia. Pois a ideia de Deus é pai gerando novos pais. Lodebar nunca mais, irmão. Eu queria ter uma igreja mais barulhenta, irmão. Mas quando estava cheio aqui, era aquela muvuca. Agora sim, né? Nós estamos aqui umas 50 pessoas. E parece que assim, né? A gente fica mais aquietado. Dá um glória aí, irmão. Eita! A ideia é ser geracional. Deus é um Deus geracional. Às vezes a gente diz, cara, mas pastor, eu tenho que ler lá Mateus 1, a genealogia de Jesus, e tu fica lendo, gerou. Mas por que Deus colocou na Bíblia? Toda a genealogia de Jesus, toda ali, as prostitutas, tudo que estava ali no meio, os improváveis, Claudio, que Deus encontrou no meio, cara. Marco vai pregar, eu acho que é semana que vem, na outra vai pregar aqui pela primeira vez, sabia? Eu vi o crescimento expoente do Marco. Cara dobrado aqui, nesse canto aqui. Deus falou comigo há poucos dias. Vai pregar melhor que nós. Eu acredito nisso. Nas pessoas que são encontradas pelo Criador e são retiradas para um outro lugar. Pastor, não, uma ferramenta do Senhor. Nós estávamos orando e o Espírito Santo começou a me trazer, o maestro, xaramanaia, meu Deus, coisa linda. Nós somos só instrumentos do Senhor. Se Jesus é um maestro, nós vamos, eu toco em dó e em outro em ré, e cara, somos diferentes uns dos outros, e um pensando de um jeito, outro de outro, e um evangelista, outro não sei o quê, cara. Mas se o maestro está lá, Jesus é o maestro, nós só somos instrumentos. Deixa Deus morrer, o ministério que está dentro de ti, meu irmão. Nós não fomos chamados para ficar embaixo da mesa. E Deus sempre quis, deu importância a isso. Sabe por quê? Porque o governo estava sob... Não, a coroa estava sob Saul. Mas o governo já estava sobre Davi. Davi era um cara que estava servindo. Jesus era a mesma coisa. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Davi estava servindo a Saul. Cadê aquele guri lá que estava tangendo ali com aquele cara lá que cuidava das ovelhas? Traz ele. Faz um maior aqui. Qualquer coisa maior. Isso é maior. Ele sabe o que é nota maior. Ele sabe, é a linguagem desconhecida minha, mas deles, meus filhos têm. Porque ele vive, faz isso. Se levanta de pé. Você pode cantar com o teu coração sem liberar sua voz. Levanta as tuas mãos para o céu e comece a cantar com o teu coração. Não precisa liberar a tua voz, não. Canta com o teu coração. O Senhor quer ouvir Ele. Plim, 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 plim. Ele vive dentro de nós, aleluia. Estica mais alto que tu puder teus braços. Abre os olhos do coração. Abba, Pai, Paizinho querido. Ele está em nosso meio. Aleluia.
Aleluia. Toma teu lugar de novo e continue com o coração, com as mãos erguidas. As portas do coração precisam ficar abertas. Que agora nós vamos entrar um pouquinho mais na palavra. Se nós olharmos para os filhos de Adão, nós vemos a mesma coisa que Davi e Saul. Um queria governar, outro queria servir. Saiu ali duas linhagens espirituais. Um que era maus aos olhos do Senhor e outros que iam terminar na cruz. A cruz foi a grande oportunidade do homem. É como se fosse o sacrifício de Abel. Jesus, ele representou o sacrifício de Abel. A bondade de Abel estava dentro do coração de Jesus. O melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. O cheiro da oferta de Abel. Sabe, você precisa entrar no leito do rio nessa hora. Não fique na margem. O traçado era improvável a um pastor de ovelhas, desprezado como Jesus. Servia aos irmãos, mas Deus, Ele fez vencer o gigante. O gigante de de Davi, foi um filisteu. O de Jesus foi a morte. Se nós entendemos que o ungido do Senhor nunca morre, nós vamos entender o que Deus construiu na história de Davi. Se nós olharmos para a história, Davi errou mais que Saul. Só que tinha um detalhe. Quando Amós falava que restauraria a casa de Davi, ele estava mostrando Jesus. O cheiro do coração de Davi ficou na terra e fez com que Isaías pudesse enxergar quem irá por eles. Eu irei. Deus, Ele não mata o ungido, Ele pode tirar um líder do lugar. Quando Deus manda a gente orar para as autoridades, meu irmão, eu fico indignado quando eu vejo as pessoas na internet falando mal do prefeito, do presidente, disso, daquilo. Caramba! Não é isso que a Bíblia manda fazer. Deus pode trocar o pastor, pode trocar o presidente, pode trocar o prefeito, mas o que está por trás dele está guardado pelo Senhor. O encargo que Deus colocou está guardado pelo Senhor. Deus pode trocar o nome. Bolsonaro para Lula, Lula para Bolsonaro, não importa. Deus dá o que o povo merece. Mas quem tem que guardar é a oração dos santos, é a igreja do Senhor. Sabe, eu vi isso no tempo que eu estava indo para o hospital, a igreja orando. Eu recebi tanta mensagem, irmão, de gente de outros lugares, pastores que reuniram suas igrejas para orar pela gente, cara. É a mesma coisa. Quando está lá, a pessoa para tomar uma decisão e não sabe o que fazer, libera a cloroquina, não libera, o que faz? Imagina a cabeça desse cara. E às vezes a gente olha ao redor, só tem lobo ao redor. Mas eu vi a cena lá, a mulher dele com a mão nas costas, você viu?
Ei, Deus, estou contigo, fica tranquilo. Eu tenho uma crente aqui do teu lado. Sabe, alguém precisa guardar aquilo que foi ungido pelo Senhor. Mas pastor, ele é ruim pra caramba, meu irmão. O problema é dele, é ele com Deus. Eu amo orar pela autoridade. A gente faz isso seguidamente aqui na sala de oração, na sexta-feira à noite. Porque a Bíblia diz que Deus honra quem honra. E nós temos tentando falar de honra. É muito complicado, porque os irmãos não conseguem entender o princípio de honra. É muito evasivo isso, por causa da falta de paternidade. A orfandade faz com que a pessoa tenha dificuldade de lidar com honra. E quem tem dificuldade de lidar com honra, dificilmente se submete a pastor, se submete a autoridade, se submete a professor, ao chefe do trabalho, enfim, a todo mundo. Não se sujeita. Por causa da orfandade. Ah, mas eu quero fazer do meu jeito. Cara, pode fazer, Deus diz, faz, cara. Eu quero um rei que faça segundo o meu coração. Eu escuto às vezes alguma pessoa falar para mim: pastor, eu agora encontrei alguém que fala ao meu coração. Eu disse: miserável homem tu é. Porque você não é confrontado mais. Agora você está só aleluiado. Pode viver do teu jeito, do jeito que você quiser. Não, ninguém mais vai dizer: cara, não precisa mais de vara. Só balinha doce. Mas Davi tinha Natã, irmão. Aqueles que confrontavam o pecado. Os profetas sempre foram ligados a muita gente. Mas gente que não tinha ligação com paternidade, por isso que os profetas se perderam, muitos deles se perderam. E Jesus disse: cara, cansei desse negócio. Fala aí, Malaquias, escreve aí. Eu vou deixar um último recado, depois vou ficar 400 anos em silêncio, para ver se vocês entenderam o negócio. É interessante, né? 400 anos, Deus se silencia sobre a terra. 400 anos a Igreja Católica deixa o povo sem Bíblia. Pegou? O que é cegueira? E quando volta em latim, para ninguém entender mesmo. Um traçado improvável, irmão. É para ser ovelha, não é para ser cabrito nem bode. Cabrito e bode serve para sacrifício de macumba. Eu não gosto de tratar as pessoas na igreja como ovelhas. Deus trata como ovelhas. Eu prefiro não tratar. Somos filhos. Eu gosto do termo filho, porque nós entendemos que este lugar é um lugar de paternidade. Pai que é pai se importa, irmão. Se envolve. Olha só. Abra aí, se você quiser, 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu rejeitei o rei de Israel. Agora, encha uma vasilha de óleo e vá a Belém. Aonde? Aonde que ele foi? Belém. Ok. Procura um homem chamado Jessé. Por que Jesus tinha que nascer em Belém, irmão? E vive ali. Escolhi teus filhos para ser rei. Mas como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho e diga que vai fazer sacrifício. Olha Abel aqui. Convida a Jessé a fazer um sacrifício e eu lhe mostrarei qual dos filhos deve ungir para mim.
No 11. Samuel então perguntou: esses são todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um mais novo no campo, tomando canto do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer até que ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, o jovem ruivo, de boa aparência, de olhos bonitos, e o Senhor chamou e disse: e é este? Levanta-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a sua vasilha de óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá, e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que atormentava. Um suicida já estava dentro dele. E aí nós conhecemos a história. Um rei e um sacerdote sendo preparado por Deus, e um outro segundo o coração de Adão. Um ligado ao segundo Adão e o outro ligado ao primeiro Adão. Se perder o foco, se nós perdemos o foco, nós vamos perder o fim antes do começo. Sabe aquele filme que você está vendo e de repente acaba a luz? Se nós não entendemos a revelação, se nós perdemos esses princípios que Deus estabelece sobre nós, de guarida, nós vamos sem saber o final do filme. O Senhor viu Davi honrando a presença do Senhor, errando sim, mas se arrependendo. O Senhor viu Davi entrando pela cidade, rasgando suas vestes, escandalizando uma nação inteira, nem aí. Esse dia, o irmão me disse: pastor, mas tu deitou no púlpito, fez os negócios. Cara, estou nem aí. Porque se Davi, cara, um rei, um sacerdote, entrou pela cidade e não ficou preocupado para estar agradando pessoas, mas agradando ao Criador, então o culto que nós temos que fazer é para o Senhor. E Davi então entrou com uma adoração que encantou o coração de Deus. Mas aí até a mulher dele, Mical, né? Filha de quem era Mical, irmão? Olha a geração de paternidade que gerou. Deus olha para ela e seca a mulher de Davi, Mical, que não pôde gerar filhos. Simplesmente para ela ter. Cara, ela fez a mesma coisa que os filhos de Noé. Zombou de Davi. E Noé amaldiçoou a Cã. Da mesma maneira que Mical recebeu uma sentença. Vamos lá. O Senhor viu então Davi largando a coroa, suas vestes de rei, sua majestade, e ficando só com Jesus. Estava nem aí para o povo. Ele viu o filho sendo humilhado. O Senhor viu o filho sendo humilhado. Na terceira vez a gente acerta. E o Senhor continuou vendo ele sendo humilhado e exalando amor sobre nós. Não estava preocupado. Imagine Jesus entrando pela igreja hoje dizendo aqui: ei, quem de vocês tem o coração ecumênico? Esse reinado que parte do mundo despreza, que parte da igreja despreza. Por isso que ele veio nos ensinar: Pai nosso que estás no céu, santificado é o nome seu. Se o Pai é nosso, e nós precisamos ser santificados. Para entender essa filiação, essa paternidade, nós precisamos andar como Jesus nos ensina.
E ele veio para nos ensinar que o Pai que está no céu estava dentro dele. E é aí que eu queria chegar. Ungido pelo Pai. Eu imagino o Senhor reunindo a Trindade, nada gospel, e dizendo: ei, agora o meu ungido, eu vou enviar o meu ungido, vou preparar um governo para ele. Logo, logo ele vai voltar e vai sentar no trono. Mas antes, ele vai ter que cumprir uma missão missionária. Fernanda, se você está vendo esse culto aí no Nordeste, Jesus foi missionário. Deus mandou Jesus para a missão, resgatar a gente. Deus ungiu Jesus para ser Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, raiz de Davi. Por isso que aos que servem, o Senhor deixou uma carta viva. A nossa liderança aqui chama os que servem. Lá no site, os pastores são os pastores que servem. Maior é aquele que serve. Cara, isso é um legado que eu quero deixar. Os pastores que talvez um dia continuem aquilo que a gente começou aqui. Quem quiser ser maior, seja primeiro que sirva. João 12. Jesus estava em voz alta e disse às multidões: se vocês creem em mim, não creiam apenas em mim, mas também creem naquele que me enviou. Pois quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para trazer brilho para este mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. João 12. Um farol que ficou aceso no meio de nós para nos alertar do perigo. Jesus fez algo tremendo. Ele esperou 30 anos aceso, com uma capa por fora. Meu Deus. E Jesus tira o véu dele e agora se ilumina para a terra. Jesus esperou 30 anos para exercer o ministério, em obediência, andando com o filho do Zé, servindo ao seu próprio pai como marceneiro, em submissão à autoridade que Deus confiou a ele. Ele podia chamar tio, não, ele chamava de pai. E no 14:1 ele diz: não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria vos dito: vou preparar um lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. Aonde estiver, eu estarei. E quando ele voltou para o Pai, ele deixou um presente sobre nós, um representante que refina o nosso entendimento. Não teria possível nós estarmos nessa noite aqui ouvindo sobre Jesus, sobre Davi, sobre a raiz de Jesus, a raiz de Davi, se não fosse o refinamento por causa do Espírito de Deus. Ele nos refinou para que nossos ouvidos pudessem ouvir e não se escandalizar. E para nós mergulhar nisso, João ele fala mais ainda, no 14:26, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito como representante meu, lhe ensinará todas as coisas e fará lembrar que eu lhe disse. Eu vos deixo um presente, a plena paz. Esta paz que eu lhe dou é como um presente que o mundo não pode te dar.
Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembre-se que eu vos digo, eu vou embora, mas voltarei para vocês. Se o meu amor por mim é real, se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Mas vos digo, essas coisas aconteceram. Quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Mas ele não tem poder algum sobre mim. Eu farei com que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Pouquinho antes de ser crucificado, o Pai, ungindo o Pai. Muitas vezes ficamos confusos quando nós oramos, não é verdade, gente? Se a gente ora para Deus, ora para Jesus, e olha, cara, para o Espírito Santo, para quem a gente ora? Talvez a gente possa desmistificar isso hoje. A consciência de paternidade vai muito além da nossa humanidade. Muito além. Felizes são os filhos que entendem o Pai que tem. Jesus foi um desses. Felizes são os filhos que se movem em honra. Jesus foi um desses. Quem recebe o Pai, quem recebe o Filho, recebe o Pai. Ele é o maestro dos instrumentos, como falei antes. Isaías 9, ele é tremendo, ele fala, pois o menino nasceu, e o filho foi dado, o governo sobre seus ombros. Ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Mais adiante, ainda em João 14, cara, eu estava sincronizado aqui sexta-feira, a Janete trouxe João 14. Filipe disse, Senhor, Filipe, um apóstolo, um chegado de Jesus. Já estou terminando, irmãos. Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu a Filipe, eu estive com vocês o tempo todo e ainda vocês não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Vocês ainda não creem que eu estou no Pai, o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo não são as minhas, mas aquilo que meu Pai disse. Se permanece em mim, realiza as obras por meu intermédio. O mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus ele veio sabendo que ele tinha que esperar para dizer isso para João, porque ele sabia de onde ele veio e para onde ele vai. Ele sabia. Irmãos, nós temos falado aqui neste lugar, nós não somos andarilhos, nós somos peregrinos. E aquele camarada que ele entende isso, que ele é peregrino, sabe de onde veio e para onde vai, ele não se perde. Não se perde. Mas o andarilho, ele é romeiro, vai de igreja em igreja e nunca está satisfeito, e ele sempre vai achar um defeito na vida de alguém, porque ele é andarilho, romeiro da fé. Mas o peregrino, ele entende que na frente do Cordeiro o Verbo se fez carne, como Emanuel, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E ele conhece a nossa humanidade. Colossenses 1,15 é muito tremendo, ele fala, o Filho é a imagem do Deus invisível, o supremo de sobre toda a criação. Uau! Jesus com essa frase estava reivindicando a paternidade, afirmando a essência do Pai e a plenitude do governo dele.
O governo foi dado por Jesus. Foi dado para o Pai a Jesus. E diante do pedido de Filipe, a forma objetiva que Deus permitiu que Filipe fizesse essa pergunta. Então existe uma afirmação. Mas ele vem com uma indagação. Vocês que estão há tanto tempo comigo, não aprenderam a me conhecer? Essa é a pergunta que Jesus talvez esteja apontando para o nosso coração nessa noite. 10% do tempo que Jesus precisou da sua vida. 30 vezes 10%, 33 anos. Passou a régua. Olhou para o céu. Entregou o Espírito para Deus. Deus devolveu para a terra. Logo depois, em Pentecoste, e ele diz: está consumado. Está consumado. Eu vou governar um tempo nas regiões celestiais, mas logo, logo, eu vou descer sobre vocês, guiado pelo meu Espírito que eu vou deixar com vocês. E a nova Jerusalém vai se tornar viva. E eu vou separar uma noiva sem mancha, sem mácula, uma noiva adornada com cheiro de pinho. E essa noiva, que não se contaminou, que não se prostituiu, que não se vendeu, que não se dobrou, que não fez da igreja o comércio, que essa igreja eu venho buscar. Essa não é aquela religiosa, essa igreja, aquela que Deus chama de noiva. Eu amo a igreja de Filadélfia. Uma igreja que não se corrompeu. O Filho unigênito do Pai. Fica bem claro que Deus ungiu um Pai. E quando eu ordeno, eu unjo algum pastor, a minha esperança é que ele seja um pai. Que ele tenha o mesmo coração. Um coração que se importa, que se envolve, que não seja um pregador, seja um pastor. E tem pessoas que estão se formando grupos agora no tempo de pandemia, em algumas cidades aqui ao redor. Deus está formatando para um novo tempo, nós como ministério nessa cidade. Por isso que tem tantas lutas. Satanás tentou botar uma mola no meu coração, mas Jesus mandou o seu Espírito para entender o coração do missionário. Jesus, ele veio ao mundo para revelar o Pai. Não através de suas palavras, mas das suas obras. Acho que agora nós podemos orar. Paternidade é o governo do reino. Qual de nós que não entender paternidade irá fazer parte do governo? Você quer governar com Cristo, meu irmão? Minha irmã? Receba o espírito de paternidade dessa noite. Sabe, no tempo que nós estamos com a igreja aqui, abrindo as cortinas, os jovens sentados pelo chão aqui, bateria, mais gente aqui, é fácil ser crente. Mas quando nós estamos só nós aqui e o Espírito Santo,
E fazendo isso, Sabrina, trazendo você de Maringá para a nossa cidade. Que você ouviu o pio. No meio de uma pandemia. Fazendo coisas incríveis que Deus tem feito. Deus tem feito coisas incríveis. Um dia eu vou contar, talvez. Que só Deus pode fazer. Sabe, você foi o escolhido de Deus para estar aqui nessa noite. Você que está com a televisão ligada e não se distraiu. Que você não está assistindo o culto. Se você está assistindo o culto, continua assistindo. Nenhum problema. Mas se você está cultuando, é com você que Deus está falando. Se você está cultuando, se você que foi escolhido para estar aqui nessa noite, o Espírito de Deus quer que nós voltamos para casa como uma abelha que sai para buscar o seu pólen e levar para a sua colmeia o néctar que nós precisamos para transformar para alimento para a vida de alguém. Alguém vai acessar os favos do seu coração, meu irmão. Talvez você precise ser prensado. Talvez nessa noite o Espírito de Deus está te prensando. Não te preocupa. Esse às vezes é o jeito de Deus de nos mostrar o Pai. O mundo lá fora, e nós comemoramos hoje de maneira meio que internacional, falando sobre paternidade, falando sobre pais. Mas existe um formato de paternidade que nós deveríamos dar mais importância que este que nós comemoramos hoje. Nós reunimos famílias, filhos, e talvez alguns nem possam mais se reunir. Mas com Cristo nós podemos se reunir agora. Aleluia. Sabe, nessa hora talvez, em outros tempos nós estávamos chorando para o chão aqui, abraçado um no outro. Mas hoje nós vivemos um tempo diferente, onde nós precisamos conectar com o fio de prata. Através do fio de prata nós precisamos conectar no trono de Jesus. E você precisa, a tua mente espiritual precisa ser ativada. Ativa a tua mente espiritual nessa hora, meu irmão. Feche teus olhos no teu lugar. William. Feche teus olhos. Ativa a mente espiritual nessa hora. Tenta imaginar. Abba, Pai, o amor que achei jamais se acaba, Pai. Sim, Senhor. Fica mais. Senta aqui, a voz me acalma, Pai. Abba, Pai, o amor que achei jamais se acaba, Pai. Fica mais. Senta aqui, a voz me acalma, Pai. Abba, Pai, o amor que achei jamais se Toca nas bordas do Senhor. acaba, Pai. Fica Toca no seu manto. mais. Sinta o ambiente. Senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai. Pai, Abba, Pai. Que bom saber que o Senhor nunca nos deixou sozinhos.
Senhor. És meu Pai. Quem vem a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou, que talvez nós possamos levar com legado para nossas gerações, é o princípio da honra. Jesus podia obedecer quando estava junto do Pai, mas quando Ele veio sobre nós, estava sobre a terra, Ele fez aquilo que Deus liberou sobre Ele como Pai, e Ele honrou o tempo todo. Sabe, uma das coisas mais lindas que nós podemos falar sobre paternidade é a honra. A honra é um princípio tão tremendo, que traz tantas coisas, tantas benevolências sobre nossa geração, que nós não podemos medir de maneira métrica. Nós não podemos medir. Aleluia. Agora vocês já sabem como orar. Não. Jesus disse que nós não sabemos nem orar como convém. Mas o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, aleluia, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, vai nos inspirar como orar, aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus.